Boa tarde. Na aula de hoje nós iremos estudar as orações subordinadas substantivas. Então, as orações subordinadas são aquelas que exercem a função sintática em relação a um ou mais termos situados em uma oração denominada oração principal. Então, elas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. Aí, as orações subordinadas substantivas são aquelas que têm o valor de um substantivo. Sua classificação depende da função sintática que exerce em relação à oração principal. Aí nós temos aí a classificação de pode funcionar como sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, completiva nominal, aposto. Essa é a classificação. Aí nós temos aí, todos exigem que você compareça. Aí todos exigem o seu comparecimento. Então, por isso que se diz que elas são orações subordinadas substantivas, que exerce a função de um substantivo. Então, quando a gente olha aí, todos exigem o seu comparecimento. Então, comparecimento é um substantivo. E aí, quando você usa todos exigem que você compareça, aí é uma oração desenvolvida, em que aparece aí a conjunção integrante e que o substantivo ele passa a ser um verbo quando você transforma. Então, as orações subordinadas substantivas, elas vêm introduzidas pelas conjunções integrantes o que e o se. Aí temos não sei se ele virá amanhã. Então, a oração principal sempre é a que não é introduzida pelo conectivo, é aí a oração principal. E a partir da conjunção que nós temos, se ele virá amanhã, aí nós temos a oração subordinada substantiva, que é da conjunção em diante. E aí ela teria a função de sujeito, Não sei se ele virá amanhã. Então, o sujeito está expresso aí na oração subordinada substantiva. E elas podem ser justapostas, só que a gente não vai estudar agora. Quando elas são introduzidas aí por advérbios, pronomes interrogativos, como, quando, quem, quanto e onde. Só que nós não vamos nos aprofundar agora nessa questão aí. Nós vamos estudar apenas as que são introduzidas pelas conjunções integrantes o que e o se. Então, não são introduzidas por conectivos, o verbo fica no infinitivo. Então, quando ela é reduzida, os verbos, as orações subordinadas substantiva, o verbo eles vão estar no infinitivo, na sua forma normal. Por exemplo, eles afirmaram desconhecer estas normas. Então, desconhecer aí é o verbo que está no infinitivo. Aí a classificação delas é o quê? Subjetiva, pode ser subjetiva quando ela tem a função sintática de sujeito. Aí o sujeito ele vai aparecer na oração subordinada substantiva. Então aí é fundamental o seu comparecimento à reunião. Então aí o verbo da oração principal aparece na terceira pessoa do singular e o sujeito é o sujeito. E o sujeito, é a própria oração subordinada substantiva. Então, o sujeito vai estar aí, na oração subordinada substantiva. Então, quando isso acontecer, ela vai ser subjetiva, ser classificada como subjetiva. É possível que eu acerte. Então, aí, que eu acerte. Olha o sujeito aí, na oração subordinada substantiva. Então, aí vai ser oração subordinada substantiva subjetiva. Viu? Aí você pode trocar, substituir pelo pronome isso, quando ela for subjetiva. Aí nós temos também a predicativa, que a predicativa geralmente ela vem com o verbo de ligação, verbo ser ou estar, permanecer. E aí o importante é que ninguém desista do projeto. Então sempre que vier o verbinho aí, vocês já sabem que o verbo principalmente que vem do verbo ser, vocês já sabem que ela é predicativa, certo? A objetiva direta, ela tem a função de objeto direto, Então, ela vai completar o sentido de um verbo, só que não vem com preposição. Aí, juro o quê? Que falei a verdade. Então, aí ela é objetiva direta. A objetiva indireta, ela vem também completando o sentido de um verbo, só que ela vai vir com um uso, auxílio de uma preposição. Lembre-se de quê? De que ninguém é dono da verdade. Aí ela vai ser
objetiva indireta. A completiva nominal também, ela vem com preposição, só que ela não vai completar o sentido de um verbo, ela vai completar o sentido de um nome, como nós temos aí. Tenho a sensação de que estamos sendo observados. Então, sensação não é verbo, sensação é o quê? É um substantivo, né? Então, nesse caso aí, ela completa o sentido de um substantivo. Então, já está dizendo, ele complementa um nome. Então, ela é completiva nominal. E aí, nós temos a atividade, que no primeiro é para vocês sublinhar e classificar as orações subordinadas, né? Então, o importante é que todos estejam aqui bem cedo. Então, você vai, a partir da conjunção, você vai... Aí, por exemplo, é que todos estejam aqui bem cedo. Aí, você vai classificar se ela é predicativa, se ela é objetiva direta, se ela é objetiva indireta. O segundo, vocês vão fazer o quê? Reescrever a frase transformando o termo substantivo, que é compreensão, em uma oração substantiva. Eu não esperava a sua compreensão. Eu não esperava que você compreendesse. Aí vamos fazer assim. Terceiro, classifica as orações destacadas em subjetiva e objetiva diretas. Aí só são essas duas. Aí vocês vão... Ela admitiu que errou. Então, aí nós temos uma subjetiva ou nós temos uma objetiva direta. Aí vocês vão colocar oração, subordinada, substantiva, objetiva direta, viu? E no quarto vão classificar as orações destacadas em objetiva indireta e completiva nominal, que ambas vêm com a preposição. As preposições de, com, para, pelo, só que aí mais vem o em, o de, aparece mais o em e o de, Aí vocês vão destacar e classificar. Então, nesse caso aí, confiantes, por exemplo, é verbo. Aí, se for verbo, ela é objetiva direta. Se não for verbo, ela é completiva nominal. A família insistia, a família, viu, gente? A família insistia em que a criança fosse internada. Insistir é verbo ou é nome? Aí vocês vão ver, se for verbo, objetiva indireta. Se for nome, completiva nominal.